Marcos capítulo 8, versículo 22, diz assim: Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhes as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Amém? Eu quero ministrar nessa noite aqui uma mensagem que tem como título: Cure a sua visão. Amém? Cure a sua visão. Estamos começando o ano aí e você precisa ter a tua visão aberta para que você possa compreender realmente aquilo que Deus tem para você, para que nós possamos viver tudo o que Deus tem preparado para nós. Eu vejo nesse texto aqui, e uma coisa eu estava pensando em casa: se a tua visão ela não tiver 100%, você nunca vai chegar no seu propósito ao qual Deus preparou para você. Nós precisamos ter uma visão curada. É a mesma coisa. Se você experimentar sair de um lugar, e você tem o objetivo de chegar a algum lugar, hoje já não tanto, porque hoje nós temos GPS, né? Hoje todo mundo tem GPS, negócio de modernidade, celular, mas antigamente o pessoal ia viajar, eu vou chegar em tal lugar, e eu nunca fui. Você imagina, eu vou para uma cidade que eu nunca fui. Eu preciso enxergar muito bem as placas, porque se a minha visão estiver comprometida e eu não conseguir olhar as placas, eu não vou chegar no meu propósito, não é? Então eu preciso estar orientado, e a nossa visão, o que ela acontece? Ela nos orienta, ela vai nos ajudar a chegar aonde nós devemos chegar, a viver aquilo que nós devemos viver. E o que acontece? A nossa visão, ela determina o nosso destino. Se a sua visão estiver clara, você vai conseguir chegar no destino que você tem, o destino que Deus preparou para você, você vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando a gente vê nesse texto, nós vamos ver que esse cego, ele encontra Jesus e ele pede para que Jesus tocasse nele. A Bíblia diz que Jesus então toca, cuspe lá, faz lá o bolinho lá, tal, na terra, toca naquele cego, e pergunta: você está vendo? E o cego diz assim: estou, mas eu estou vendo homens como árvores. A minha visão ainda ela não está 100%. A minha visão ainda não chegou, não estou enxergando ainda de uma forma plena. A Bíblia diz que Jesus vai novamente e toca naquele homem. Engraçado, muitas vezes nós pensamos que quando nós aceitamos a Jesus, simplesmente num passe de mágica, tudo acontece novo na nossa vida. Mas nem sempre. Muitas vezes o toque de Jesus Cristo é apenas o início de um processo em nossas vidas, de uma cura plena, para que nós possamos viver uma vida plena em Deus. A Bíblia diz que Jesus tocou naquele homem, a vida daquele homem não foi mais igual, mas mesmo assim ele ainda não estava com a sua visão plena. Quantas pessoas aceitaram Jesus, estão na igreja talvez há algum tempo, receberam o primeiro toque de Jesus Cristo, Jesus movimentou as coisas, tocou em você, moveu serra, moveu terra, para que você pudesse ser encontrado por Ele, e de repente agora, talvez ainda as coisas não são plenas na nossa vida, na sua vida, porque eu creio no evangelho de plenitude. Eu sempre digo isso, nós temos que crer que o evangelho ele traz uma alegria plena, traz uma vida plena, de satisfação, uma família plena. Deus tem isso, mas muitas vezes o primeiro toque, talvez traz uma pequena mudança, talvez traz alguma mudança na nossa vida, mas ainda não é uma mudança completa, ou aquilo que Deus quer em nós. Mas o toque de Jesus é o início de um processo em que Ele estabelece na nossa vida, até que nós possamos chegar à plenitude. O que acontece é que nós não podemos desistir da caminhada, nós não podemos desistir de lutar, nós temos que continuar perseverando em Deus, até que nós possamos ser plenamente curados por Ele. Amém? Então o toque de Jesus muitas vezes é apenas o início de um processo de cura na nossa vida. Muitas pessoas tiveram o primeiro toque, amém ou não? Lembra, Jesus tocou em você, que alegria, primeiro amor, tudo bom. Mas isso não significa que a obra está completa.
Servir a Cristo não é apenas entrar pela porta, mas significa também seguir um caminho. Ele diz, eu sou o caminho, e eu preciso seguir esse caminho para que eu possa viver uma vida plena em minha vida. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Aqui, Jesus está falando sobre os olhos. Se os nossos olhos não forem bons, se os nossos olhos não estiverem completamente curados, se a nossa visão não for plena, se nós não enxergarmos como nós devemos enxergar, em vez de luz para a nossa vida, o nosso corpo vai se encher de trevas. Engraçado. Você já viu? Nós podemos ver uma mesma coisa, mas de ângulos diferentes. É muito interessante quando a gente vê nos evangelhos sinóticos, né? Um fala de um cego, o outro fala de dois, mas um contradiz o outro. Não, simplesmente um está olhando num ângulo, o outro está olhando em outro ângulo. Mas é impressionante como tem pessoas que o seu olhar é um olhar negativo. Tudo que você faz para ela, entra como se fosse algo ruim. Se você cumprimenta ele, ele é metido. Se você não cumprir... Um dia uma irmã me procurou e falou assim, pastor, eu estou com raiva do senhor, eu queria pedir perdão. Eu falei, tá, perdão para mim? Por quê? O que foi? Não, é que um dia o senhor passou por mim, me cumprimentou, e eu falei assim, ele não sorriu para mim, ele deve estar com raiva de mim. Já que ele está com raiva de mim, vou ficar com raiva dele também. Eu falei, me perdoa, irmã. Sabe, às vezes, tudo o que vem das pessoas, se os nossos olhos forem ruins, vai entrar como algo ruim para nós. Tudo vai entrar como uma desfeita, vai entrar como alguém querendo nos ferir. Já viu que tem gente lutando contra o mundo? O mundo não está bom, a vida não está boa, tudo é ruim, governo é ruim, não sei o que é ruim, e tudo é ruim, tudo é ruim. Ó vida, ó céus, ó dia. Porque os olhos são ruins. Mas a Bíblia diz que se os olhos forem bons, se a nossa visão for plena, nós também seremos plenos, nós nos encheremos de luz, nós nos encheremos de entendimento. Vamos passar por momentos difíceis? Vamos, mas quando o meu corpo, o meu coração está cheio de luz, eu vou entender e ter discernimento os momentos em que eu estou vivendo. Eu vou entender que ainda que a luta venha, essa luta não vai ser para sempre não, mas eu vou ter... eu sei que um dia ela passa e Deus está comigo e o que importa é Ele estar conosco, porque se Ele estiver conosco, nós sempre teremos vitória. Amém? Deus tem plenitude para a nossa vida. E é importante nós entendermos e sabemos que nós não éramos mais, nós não somos mais a pessoa que nós éramos. Mas nós também ainda não nos tornamos aquilo que nós deveríamos ser. Então você não é mais quem você era, mas eu também não me tornei ainda aquilo que eu deveria ser. Eu estava falando com um irmão, acho que foi hoje, foi com você hoje, ou foi com alguém ontem, que eu estava falando assim, nós estamos sendo transformados por Deus. Gente, evangelho é confronto. Todos os dias eu sou confrontado pela palavra, e a palavra me transforma, e eu preciso ceder à palavra. É mais ou menos igual a Jéssica, eu tenho que me render a Jesus, eu tenho que me render à palavra de Deus, eu preciso ser transformado por ela. Eu não sou mais quem eu era ontem, mas ainda não me tornei aquilo que eu devo ser. Estamos em um processo, o processo de quando Deus nos chama, Deus nos tocou a primeira vez, legal, mas isso não significa que a obra está completa. Jesus tocou naquele cego, mas isso não significa que a obra era completa. Jesus perguntou, e aí? Como é que está? Está bom? Não, não está bom. Eu ainda preciso de um novo toque. Eu ainda preciso ser transformado. O problema é que tem muita gente que se conforma com o primeiro toque. Tem muita gente que se conforma simplesmente com aquela primeira experiência com Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus tem mais para você. Não aceite nada que não seja a plenitude de Deus para a sua vida. A obra de Deus precisa ter continuidade em nós. Não pense, você quer vir num culto, vou no culto, vou receber uma oração legal, poderosa naquele lugar, aquele pastor é abençoado. Não! O evangelho não se trata em uma oração, em um momento, em uma campanha. O evangelho fala em continuidade, em perseverança, em não desistir. E muitas vezes lutar aí, além das circunstâncias. Agora,
eu vejo que quando Jesus Cristo encontra aquele cego, Jesus pergunta: e agora você está vendo? Ele fala assim: não, eu vejo os homens como árvore. Sabe qual era o propósito de Jesus? Não é que a visão daquele homem fosse limitada, mas Jesus queria que aquele homem enxergasse e visse como Jesus via. Jesus via de uma forma perfeita e queria que aquele homem também enxergasse de uma forma perfeita. Nessa noite nós precisamos entender que Deus quer curar a nossa visão, para que nós possamos ver como Jesus vê, para que você possa olhar para você no espelho e se enxergar como Jesus te vê, não como que alguém disse, não para você que você era, não como você foi acostumado, criado, ensinado em uma mentira, não. Você tem que se olhar no espelho e descobrir quem você é em Deus. Nós precisamos ver como Jesus vê. E durante toda a nossa trajetória cristã, Deus vai nos transformando de fé em fé, de glória em glória, aperfeiçoando a nossa visão, para que nós possamos ter a nossa visão curada. Porque o que o diabo faz? Ele nos cria no engano, e nós vamos vivendo enganado a vida toda, o tempo vai passando. E nós estamos vivendo enganado. Mas de repente vem Deus agora para trazer a verdade. E é muito difícil ser libertado da mentira. Mas a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ter a visão exata de quem somos. Eu estava vendo esses dias aí, esses dias a Renata postou no Instagram. Eu estava bonito, eu acho que era no Wesley, ela toda arrumado. Aí a Renatinha postou uma foto minha e falou assim: o homem mais bonito do mundo. E eu, rapaz, que coisa legal. Aí uma irmã mandou para ela no privado, né? No direct: pastora, o amor é cego. Eu estava acreditando que eu era o cara mais bonito do mundo. A irmã fala que o amor é cego. Eu vou contar para você de um filme, irmã. Você já assistiu aquele filme Amor é Cego? Alguém já assistiu aquele filme? Era assim, ele olhava uma moça, conhecia uma moça, a moça era linda, linda demais, exuberante. E, de repente, o final do filme é o seguinte: ele descobre que aquela mulher não era tão linda, era uma mulher desprovida de beleza. Mas ele conseguia enxergar aquilo que havia dentro dela. Sabe o que acontece? Muitas vezes as pessoas não têm a visão. A visão, ela te leva a ver aquilo que a tua vista, os seus olhos não vê. Ela te leva a enxergar além. Deus quer que nós possamos enxergar além daquilo que estamos vendo. Se você quer chegar no propósito que Deus tem para você, você precisa ir além daquilo que você está vendo. Nós não podemos ser guiados por vista, nós precisamos ser guiados pela visão de Deus. Enxergar como Deus vê. Você entende que nem sempre aquilo que parece que estamos perdendo. Às vezes parece que estamos perdendo, mas na verdade estamos ganhando. Deus precisa curar a nossa visão. Aí a gente estava viajando, tinha umas moças lá, umas modelos, tirando foto, e lá fazendo umas poses, as meninas todas umas roupas bonitas, tirando foto, tal. Daqui a pouco ela saiu e falou: Renata, olha lá. Ela falou: o que foi? As meninas estavam de chinela havaiana e o pé sujo. Quem viu a foto não viu o pé, meu irmão. Falou assim: nossa, que moça linda. Imagina na foto, né? Ainda põe um Photoshop. Mas o pé estava sujo, chinela havaiana. Quantas vezes nós somos enganados pela nossa visão? Quantas pessoas estão andando no caminho errado porque os seus olhos não foram curados? Sua visão não foi curada. Está andando enganado, sob engano. Sabe? Mas Deus não. Deus, Ele quer curar a nossa visão, para que nós possamos ver como Ele vê. Nós vivemos num tempo em que a sociedade está doente. A visão da sociedade está doente. A visão sobre a família, a visão sobre os negócios está doente. Mas Deus quer trazer cura para a nossa visão. Amém? Quem tem visão não anda perdido. Quem tem visão não se perde do propósito. Quem tem visão chega no seu objetivo, em nome de Jesus Cristo. Aí eu fico pensando, gente, às vezes, né? Tem gente que tudo é um problema. Já pensou se Jesus fosse assim? Jesus nunca foi uma pessoa assim. Mas Jesus sempre foi uma pessoa que Ele conseguia enxergar aquilo que as pessoas não estavam enxergando no momento. Eu vejo que tem pessoas que, se vê alguém feliz, ela fica triste por causa da felicidade dos outros.
Algumas pessoas sorriem com a sua felicidade, seu sucesso. Outras pessoas se enciumam. Ah, para com isso. Deus nos chamou para sermos felizes. Deus nos chamou para aproveitarmos. A vida é um dom de Deus, amém ou não? A vida é um dom de Deus. Seja feliz com aquilo que Deus te deu, porque Deus tem o melhor para você. Então nós precisamos curar a nossa visão. Mas como? Primeiro curar a visão que nós temos de si mesmo. Porque a forma que você se vê vai determinar a forma que você vai enxergar as outras pessoas. Como eu me vejo determina a forma que eu enxergo os outros. Você sabia disso? E muitas pessoas estão vivendo como galinha sendo águia. Ainda não descobriu o valor que tem. Ainda não descobriu quem é em Deus. Olhe bem, a Bíblia diz que um certo dia Deus pega o profeta Ezequiel e fala: Ezequiel, vá lá para um vale de ossos secos. E põe Ezequiel no vale de ossos secos. Pergunta a Ezequiel: o que você está vendo? Ai, um vale de ossos sequíssimos. Legal. Eu vou me colocar como pastor, tá ok? Imagina só, eu como pastor, e alguém fala assim, o pastor fala assim: você vai sair de Cubatão, uma igreja abençoada, e tu vai agora para um vale difícil, um lugar ruim. Amém ou não? O que tem lá? Tem ninguém, está tudo morto. Não é um vale de ossos secos, é um vale de ossos sequíssimos. Alguns receberiam isso, sabe como? Castigo. Não acredito. Devo ter errado em alguma coisa e o pastor está me fazendo pagar os pecados. Quando alguma coisa que não acontece da forma que nós pensamos acontece conosco, nós pensamos que Deus está nos castigando. Sim ou não? Nós entendemos nós recebemos o que alguém faz para nós, em vez de recebermos como bênção, nós recebemos como maldição, como um problema, como um ataque. Agora eu vou te falar: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas e escuridão. Mas se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz, em entendimento. Agora vem Ezequiel, e Deus pergunta assim a Ezequiel: tem jeito disso aí? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. Aí Deus fala: então você vai fazer o seguinte: profetiza sobre esse vale de ossos secos. Vamos entender uma coisa, irmão. Quem era Ezequiel? Ezequiel tinha um chamado de Deus. Ezequiel tinha um propósito na vida dele, de ser profeta, amém ou não? Profeta não fala aquilo que quer. Profeta fala aquilo que Deus quer. Ele é o meio, ele é o canal. Ele pega na fonte e traz para o povo. Vai na fonte e traz para o povo. Ou seja, Deus é o quê? Deus é vida. Deus é vida. Deus não errou quando colocou Ezequiel num vale de ossos secos. Deus colocou o cara certo no lugar certo. Ele era o profeta. Ele precisava trazer vida de Deus para aquele povo que estava morto. Precisava trazer vida de Deus para quem estava morto. Ezequiel entendia quem ele era. Ezequiel sabia quem ele era, para que ele havia nascido. Não importava se ele estava num vale de ossos secos, não importava se ele estava num vale que não tinha osso nenhum, mas quando ele abrisse a boca, algo diferente ia acontecer, porque ele nasceu para ser profeta de Deus. Deus não queria usar Ezequiel num campo cheio de ovelhas, não era isso. Ele não nasceu para isso. Aí Ezequiel vem e fala assim: agora vai lá. Deus fala para Ezequiel: profetiza. E ele falou: eu profetizo. Daqui a pouco começa a se ouvir barulhos se batendo de ossos. E os ossos estão batendo. E vai juntando os corpos. E de repente aquele exército que estava morto, agora ainda sem vida, mas agora com forma, começa a pegar forma. E agora Ezequiel, então profetiza agora a vida sobre eles. Ezequiel começa a profetizar vida, e um vale de ossos secos se transforma em um grande exército. Deus nos chamou para que um vale de ossos secos se transforme em um grande exército. Se você saber quem você é e você tiver a visão exata de quem você é, você não vai ficar chateado quando os problemas vierem, você não vai ficar triste quando a igreja fechar. E agora? O que eu vou fazer? Não, nós vamos entender que nós fomos plantados no lugar certo. Nós nascemos para esse tempo, somos profetas de Deus para mudar essa geração, porque aonde plantarmos a planta do nosso pé, Deus estará conosco. Aonde colocarmos a mão, Deus prosperará, porque nós estamos no lugar certo.
Aleluia! Eu não vou reclamar, porque eu sei quem eu sou. Deus precisa curar a visão de quem você é, como você se enxerga, como você se vê. Para de se vitimizar, você é servo de Deus. Para de andar com medo, porque isso tem te prendido, e você nunca vai chegar no propósito, enquanto você não entender que você precisa se deixar ser guiado por Deus. Propósito é finalidade, finalidade para a qual nós nascemos. Você não nasceu com a finalidade de ser um pregador. Ninguém nasce com a finalidade de ser um ministro de louvor. Isso é chamado. Fomos chamados e Deus nos usa. Aí fomos chamados para cá, para lá. Mas o chamado nos ajuda a chegar no propósito. Na finalidade. Tem gente pensando que o chamado é propósito. Não é. Eu preciso estar sensível a dizer, Senhor, eis-me aqui. Chamado faz parte da disponibilidade que eu tenho. Quando a gente realiza o propósito, nós nos sentimos felizes. Nós vamos ser felizes, nós vamos estar alegres, gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Aí tem gente brigando porque acha que o propósito é ser pregado. Não, isso é chamado, meu irmão. Deus chamou, qualquer um prega. Um culto aqui eu não tiver, os pastores estiverem, nós vamos gritar, quem prega hoje? Vai ter alguém, se não vai ter uma criança pregando. Isso é chamado, mas propósito é único. Propósito é o destino, a finalidade ao qual você nasceu. Deus tem um propósito para você, amém? Deus na terra não fez nada aleatório, Deus fez com propósito. Então, não queira ser o que Deus não te chamou para ser. Tem um exemplo na Bíblia muito legal, quando os discípulos, Judas trai, Judas morre lá, né, ele se mata, e aí os discípulos tiram na sorte para ver quem seria o próximo apóstolo. Quem é que se tornou o próximo apóstolo? Alguém lembra o nome dele? Matias. Tem gente que nunca ouviu falar de Matias, né? Você chega ali na Bíblia, você ouve falar de Matias, só aquele pedaço. Depois você nunca mais ouve falar de Matias. Mas daqui a um tempo vem um homem que tem um encontro com Deus, e ele se apresenta, eu, o apóstolo do Senhor Jesus, Paulo. Eu, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus. Alguém consagrou aquele cara apóstolo? Alguém separou ele para apóstolo? Não. Sabe por quê? Matias foi o cara que estava lá, um chamado, meu irmão, alguém tem que ir, vai fazer. Mas Paulo foi chamado por Deus, tinha um propósito, nasceu com um propósito específico. Não queira fazer o que Deus não te chamou para fazer. Seja feliz com quem você é, porque não existe ninguém no mundo igual a você, você é único. Somos únicos. Não se menospreze, você é obra-prima do Senhor, servo do Deus vivo. Deus te tirou das trevas para a luz, porque você é um vaso escolhido de Deus. Não deixa o mundo mentir sobre você. Você não precisa disso. Não esteja preso a cargos, a posição, esteja preso a Cristo. Ame Jesus, sirva a Jesus, porque se você fizer isso, você fará com alegria. Sabe, todos nós que estamos aqui, nascemos para resolver um problema nessa terra. Diga assim, eu nasci para resolver um problema. E nesse exato momento, preste bem atenção, nesse exato momento, existe alguém precisando do seu sim. Não fuja de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Não fuja da responsabilidade que você nasceu, que Deus te deu quando você nasceu. Alguém está precisando do seu sim. Nós nascemos para resolver o problema de alguém. Existe um vale precisando de você. Quando Deus colocou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos, é porque aquele vale precisava da presença de Ezequiel lá. Aquele vale precisava tornar a vida. Só houve vida porque Ezequiel
não se dispôs a estar naquele vale a mandado do Senhor. Não olhe para o problema, olhe como o problema, como algo que você nasceu para solucionar. Glória a Deus. Preste atenção, a terra que recebe o evangelho não pode ser rasa, precisa ser profunda. Deus está procurando corações acessíveis para que a semente possa ser lançada e dê fruto nessa noite. Amém? Segundo, você precisa curar a visão que você tem das circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias como um problema. Olhe para as circunstâncias como uma possibilidade. Eu ouvi uma frase muito legal, diz assim: o futuro não é um tempo. Às vezes estamos esperando a glória vir em Deus, quando virá o avivamento. Desde pequeno eu ouço as pessoas falando: um avivamento, um dia Deus trará o avivamento. Avivamento da igreja da última hora. Para! Futuro não é um tempo, futuro é um lugar. E nós estamos caminhando para esse lugar. Avivamento não é um tempo, avivamento é hoje. Você consegue enxergar o avivamento hoje, você consegue enxergar esse tempo como um tempo de unidade, como um tempo de transformação, um tempo de avivamento. Esse é o tempo. Nós, como cristãos, precisamos aprender a caminhar por visão e não por vista. A visão alcança aquilo que a vista não alcança. A visão nos leva a ver coisas que os nossos olhos ainda não enxergaram. Nós precisamos caminhar por visão. A visão é a percepção daquilo que você e os seus olhos não podem contemplar. Sabe, a gente pensa assim: poxa, eu posso receber o bem de Deus, coisas boas. Quem já recebeu coisas boas de Deus aqui? Levante a mão. Glória a Deus. Aí eu pergunto para você: quando as coisas mal vêm na nossa vida, nós não podemos receber? Nós podemos receber o bem, mas não podemos receber o mal, porque se receber o mal, a gente fica de carinha virada, nós ficamos tristes com Deus, decepcionados com Deus. O tempo que vivemos não é um tempo para criança, é um tempo para os filhos se manifestarem, e os filhos maduros se manifestarem sobre a terra. Nós não podemos ver de um evangelho raso, nós precisamos ver de um evangelho profundo. Glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui. Olha como olhamos as circunstâncias. Diz que Adão está sozinho no Éden. Aí Deus fala: poxa, Adão está tão triste sozinho, vou fazer o seguinte, vou arrumar uma ajudadora para ele. Aí vem Adão, e Deus prepara um presente tão lindo, Eva para ele. Adão fica todo feliz porque recebe Eva. Olha que coisa linda. Tem crente que é assim, recebeu uma bênção, glória a Deus, aleluia, uau, Deus é bom, Deus é bom. Aí, o que Eva faz? E Adão, eles pecam. Quando peca, Deus fala: e Adão, pecou por quê? Deus, pequei, eu fui. Mas por que tu pecou? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Agora ele já não estava mais feliz porque tinha recebido Eva. Agora Deus era culpado porque deu Eva para ele. Afinal de contas, hein, irmãos? Se Deus tivesse dado Eva para Adão, nós estaríamos no Éden até hoje? É isso aí. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos transferir culpa. Joga para alguém. Arruma um responsável. Responsável é Deus. Quer dizer, quando Deus deu Eva, Deus, era maravilhoso. Aí quando Eva peca, tá vendo? A culpa é sua, Deus. A gente é assim. A nossa forma de ver as circunstâncias vão determinar a maneira que nós vamos vivê-las. Eu posso pegar os momentos ruins e usar como aprendizado. Mas eu posso pegar os momentos ruins e fazer com que eles me destruam. A Bíblia mostra que a nossa visão tem que estar voltada para Deus, e Deus quer curar a nossa visão das circunstâncias. Olhe bem, quando Elias, ele está lá, ora com os profetas de Baal, lá cai fogo do céu, aí fala assim: fala para Acabe que vai cair uma grande chuva. Não chovia sobre a face da terra. Aí vai o menino de Elias, ele começa a orar pedindo para Deus. O menino vai lá, sobe no monte, vê se tu vê alguma coisa. Uma vez, nada. Duas, nada. Três, nada. Elias, estou vendo nada. Daqui a pouco ele volta. Aí fala: Elias, vi alguma coisa. O que é? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Irmão,
Tem irmão que se visse uma nuvem do tamanho da mão de homem, fala, está vendo, Deus? O Senhor me abandonou mesmo. Eu peço chuva, o Senhor manda uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que Elias faz? Em vez de reclamar, questionar Deus, ele fala assim, vai lá, fala para Acabe, que eu já ouço o ruído de abundante chuva. Você consegue ver Deus nos detalhes da tua vida? Deus está nos sinais da nossa vida mostrando, eu estou contigo. Não vai faltar, eu estou com você. Pastor, não estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Fica tranquilo, Deus está mostrando que está lá. Jesus chega com aquela mulher, lembra lá? Cheia de homem, pecadora, pedindo água para ela, e aí começa a conversar, tal, ele fala do reino de Deus, aí aquela mulher sai, volta com uma multidão, está lá em João capítulo 4, diz assim, então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Aí Jesus está lá esperando comida que os discípulos foram comprar para ele, porque Jesus estava com fome. Quando volta, eles veem uma grande multidão, falam, será que alguém trouxe comida para eles? Aquela multidão toda, e aí Jesus assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Sabe qual era a diferença de Jesus e os discípulos? Jesus via plenamente, os discípulos só viam em parte. Quando Jesus vê aquela multidão, ele fala, é isso, eu nasci para isso. Esse é o meu propósito, esse é o meu alimento, isso me deixa feliz. Tudo perde o seu valor quando eu estou vivendo no meu propósito. Aí Jesus disse para os seus discípulos assim, ó, vocês não estão dizendo que daqui a 4 meses vem a colheita, porque o tempo da colheita era em 4 meses. É o que eu falei, nós estamos dizendo, avivamento vai vir. Jesus, um dia o Senhor salvará o meu filho. Senhor, um dia vai acontecer, um dia. Jesus começa a ver no hoje aquilo que iria acontecer no futuro. Ele diz assim, os campos, olhe bem, olhe eles vindo. Os campos já estão brancos para a ceifa, é hora de colher. Hoje, aqui, é momento de colher. É o que Jesus estava dizendo. Você está esperando o futuro? Para com isso, meu irmão. Chegou no lugar certo. Os campos estão brancos para a ceifa. A bênção não é para amanhã, a bênção é para hoje. Uma vida transformada é para hoje. Aí eu vejo gente que ninguém quer Jesus. Que ninguém quer Jesus? Rapaz, não tem como não querer Jesus. Jesus é bom demais, Ele mudou a minha vida. Só se tu for um louco que não quer Jesus. É ou não é? Quem aqui não era crente e falou assim, ai, se eu soubesse que crente era tão bom, eu tinha aceitado Jesus antes. Todo mundo diz isso. Você precisa ser curado ou ter a sua visão curada em relação às circunstâncias que você vive. Tempo começa hoje, amém? Tempo de prosperidade para a sua vida já começou. Para de ficar caminhando, buscando. Eu quero uma bênção aqui, quero bênção aqui hoje. Aí vocês estavam com uma irmãzinha falando, ela falou, pastor, olha, eu não vou na igreja, mas eu estou indo em todas as campanhas que tem em tal igreja, em tal, e oração. Eu falei, irmã, sabe qual é o teu problema? O teu problema é esse. Você quer entrar pela porta, mas não quer seguir o caminho, porque o caminho é confronto, caminho é transformação de vida, caminho é tijolo sobre tijolo, meu irmão, caminho vai te levar e te conduzir a uma transformação de vida. Desculpa, se você vem buscando isso, aqui a gente não dá passe gospel. Aqui a gente não faz mágica gospel. Aqui nós pregamos o poder transformador do Evangelho, que muda o homem e transforma o homem, transforma a família, do menor ao maior, transforma a geração, cura o doente. É isso que pregamos, um poder que transforma. Cure a sua visão. Cure a visão que você tem de Deus. Como você enxerga Deus, isso é importantíssimo na nossa vida, gente. Deus não é um velhinho sentado em uma cadeira lutando contra o diabo. Deus é vencedor.
Deus não está lutando contra, Deus já venceu o diabo. O diabo já é derrotado desde o início. Deus já venceu o diabo, amém? Deus não é um velhinho permissivo, que ele senta naquela e fala assim, ai, Nete, porque assim, pai educa. É ou não é? Pai educa e vô estraga. Aí eu vou te falar, irmão, filho não tem que ser criado pelo vô. Filho tem que ser criado pelo pai e mãe. Vô é para estragar mesmo, Deus fez para estragar. Então vô continua estragando o seu neto. Já viu? Vai na casa do vô, vou deixar tudo. Quero comer no Mac, come. Quero 2, 3 batatas, dá. Não quero arrumar a cama, não arruma. Vô estraga. Quem educa é pai. Deus não é vô, Deus é pai. É Deus quem põe limites para nós porque nos ama. Porque Ele sabe aquilo que nos faz mal. Sabe? Deus vai nos... Aí nós começamos a ver como se Deus fosse um Deus permissivo. A gente começa... Aí todo mundo hoje, não, porque vai lá, graça, cara. Graça é para nós que não merecemos. Só receba a graça quem recebeu a misericórdia. Não recebi o que eu merecia. Aí Deus me deu o que eu não merecia. Mas o que eu faço com a graça de Deus? Aí eu vejo que muitas pessoas perderam o temor de Deus, vivem como menino. Eu vou falar novamente para você, não brinque com Deus. Deus fala assim, de Deus não se zomba, não se engane. Tudo que o homem semear, ele também colherá. Não brinque com Deus. A gente está vivendo a nossa vida lá, ó, como se Deus fosse o pai permissivo. Não brinque com Deus. Deus te ama, mas uma hora Ele puxa a corda. Cura a visão que você tem de Deus. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Perderam o temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Não viva a sua vida pensando que você nunca dará conta dos seus atos. Nós vamos dar conta dos nossos atos. Aquilo que fazemos de bom e de ruim, um dia nós daremos conta. Sabe? Precisamos enxergar Deus como Ele é. Quem é Deus para você? Deus é amor. Tem gente que não tem amor, não conhece o que é amor. Deus vai ser o amor para você. O que você precisa hoje? Deus está aqui dizendo, eu estou aqui, eu estou com você. Eu estou com você. Sabe, eu estou contigo. A gente olha, imagina Ruth perde o marido, Ruth perde o cunhado, a família entra em desgraça. Alguém poderia dizer, está vendo, Deus é mau. Não, Ruth vai lá, continua fiel à sua sogra, Noemi. Agora ela vai para Israel, ela diz, seu Deus será o meu Deus. Quem era Deus para Ruth? Deus era o motivo dela estar com Noemi. Agora, Deus restaura a vida de Ruth. Deus foi ruim com ela? Deus foi bom, foi misericordioso, dá um maridão para ela. Sabe quem era Ruth? Bisavó de Davi. Que Davi? O Davizão. O rei, o cara, o amado de Deus. Se Ruth parasse lá atrás, quando foi ferida, Davi nunca existiria. Se Davi não existisse, a linhagem de Jesus não ia existir. Ah, meu irmão, Deus sabe o que faz. Deus tem o controle do nosso mundo em suas mãos. Pergunta para Jó no lixo doentes, quem é Deus para você? Ele fala assim, olha, eu não sei, eu estou sofrendo tanto, mas como eu queria que as minhas palavras fossem escritas sobre a pedra. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. O meu Redentor não está morto, Ele está vivo. Para Jó, Ele era o Redentor, vivo. Eu sei quem é Deus. Pergunta, Sadraque, Mesaque e Abednego, quem é Deus para vocês? Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o cara que existe, para o qual vale a pena morrer
e viver. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Isaac, quem é Deus para você? Para mim, Ele é o cordeiro do sacrifício. Era para eu ser o sacrifício. E Ele morreu por mim. Quem é Deus para você? Amado, quem é Deus para você? Ele é o tudo. Ele é o tudo. Sabe o que Deus disse para Josué assim? Josué, meu servo Moisés morreu, mas eu sou com você. Deus está dizendo assim para Josué, Josué, nem todo mundo que começa com a gente termina. Bom seria terminar. Moisés começou com você, mas não vai terminar. Mas eu quero que você saiba uma coisa, eu sou contigo. Você está sentindo falta porque algumas pessoas começaram com você e não terminaram? Fica tranquilo. Deus está contigo, Ele é suficiente para você. Deus está contigo. Jeremias está dizendo assim, Senhor, eu sou incapaz, eu sou uma criança. Deus diz assim, Jeremias, pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Aquele cego queria tocar em Jesus, porque ele sabia que se Jesus, aliás, queria que Jesus tocasse nele, porque aquele cego sabia que se estivesse na mão de Jesus, era suficiente para mudar a história da vida dele. Aquela mulher com nardo viu em Jesus um homem, que era digno de ser adorado. Estou terminando aqui. Queridão, meu amado, a fé não é baseada na visão, na vista, mas a nossa fé é baseada na visão. O que é a fé? O firme fundamento do que eu não vejo, mas que eu enxergo com a minha visão. Você está vendo Jesus aí do teu lado? Não. Mas a minha visão me mostra que Ele está aqui. Alguém viu Jesus passar aqui? O homem de branco passar? Não. Mas a minha visão me mostra que Ele está aqui curando pessoas agora. Deus está curando pessoas agora. Deus vai curar a tua visão. Deus não te deu visão para ficar enxergando as trevas. Deus te deu visão para enxergar a luz no meio das trevas. Tem gente que valoriza, eu vi o diabo, eu vi o capiroto. Irmão, problema do capiroto se está aqui. A minha visão está voltada para Jesus que está aqui, Ele é maior. A nossa visão está em Jesus. Eu quero que você entenda isso. Jesus está aqui. Aquele cego falou, Jesus está aqui. Eu quero que Ele me toque. Jesus está tocando em pessoas agora. Jesus está curando pessoas agora. Eu quero que você receba a cura sobre a sua vida, sobre a sua doença, sobre a sua enfermidade agora. Seja tocado por Jesus agora. Contigo, Ele é suficiente nessa noite para mudar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Irmão, esquece pastor. Olha para Jesus, fala, Jesus, toca aqui agora. Faz um milagre aqui agora. Faz um milagre na minha vida. Jesus queria que aquele cego entendesse que o que Jesus desejava é que aquele cego enxergasse, visse, tivesse a visão que o próprio Cristo tinha. A igreja precisa ter a visão do próprio Cristo, ver como Cristo vê. Sabe como Cristo olha para o doente? Ele diz assim para o doente, eu não quero que você fique doente, eu quero que você seja curado. Ele olha para o pecador e diz, eu não quero que você permaneça nessa condição, eu quero que você seja transformado, porque eu vim para ser resposta para você. Ele quer que a igreja não se veja como um problema, mas como uma solução. Porque você nasceu para resolver o problema de alguém.